Bruxas de Salem e macartismo tem relação? Você consegue encontrar relação? Não? Então vem comigo, Felipe Robledo, vamos a mais uma questão resolvida da UERJ, da prova específica de 2019, beleza? Vamos a ela agora. Então, olha só, o que está dizendo a questão pra gente, certo? Questão número 8, vamos a ela. Em março de 1692, no vilarejo de Salem, colônia de Massachusetts, Nova Inglaterra, 3 mulheres, sendo uma delas escrava indígena, foram acusadas de feitiçaria, prática considerada ilegal. A escrava, possivelmente sob coerção, confessou o crime, encorajando as autoridades a iniciarem uma caça às bruxas que vitimou de início quase 20 pessoas. Esse episódio serviu 2 séculos e meio depois como tema para que o dramaturgo Arthur Miller, sofrendo as intimidações originadas pelo Comitê de Atividades Anti-Americanas do senador Joseph McCarthy, escrevesse em 1953 a peça de teatro As Bruxas de Salem, adaptada em 1996 para o cinema. Beleza, tranquilo, texto base é esse. A gente vem ali com 2 imagens, uma ali, Bruxaria em Salem, em 1876, e a outra, o depoimento no Comitê de Atividades Anti-Americanas, ali em 1947. E aí, o que a UERJ está pedindo para a gente então? Vamos lá. Apresente 2 aspectos em comum entre os acontecimentos de 1692 e aqueles de meado do século XX nos Estados Unidos, que teriam inspirado Arthur Miller a escrever a peça. E depois, em seguida, aponte o principal objetivo declarado pelo senador McCarthy para justificar suas ações nos anos 1940 e 1950. Então, vamos lá. Nesse caso, tá? Eu vou começar com o conteúdo antes de ir para o texto. Por quê? Porque eu preciso enxergar ali o que ele quer da gente em comum entre 1692 e o acontecimento do Arthur Miller, que, segundo o próprio texto base, está acontecendo ali durante o período de atividades anti-americanas do senador McCarthy. E aí, vamos lá. Eu tô na década de 40 e 50, beleza? Eu tô com uma imagem de 47 e a peça do Arthur Miller de 53. Ou seja, eu estou falando de Guerra Fria. Sim, lembra disso? Final da Segunda Guerra Mundial, eu tenho início na história da tal da Guerra Fria. E aí, quando você começa com a Guerra Fria, o que vai rolar? No nível macro, o presidente norte-americano vem com a ideia da doutrina Truman, certo? Ou seja, aquele papo de anticomunismo. Ou, por exemplo, o Churchill, na Inglaterra, vem com a ideia da tal da cortina de ferro. Não podemos permitir que o comunismo se expanda pelo mundo, se espalhe. E no nível mais local, nos Estados Unidos, o tal do senador Joseph McCarthy vem com a ideia do Comitê de Atividades Anti-Americanas, de um processo que a gente vai chamar de macartismo, ok? Ou seja, eu vou começar a perseguir qualquer um que pudesse ter, de alguma forma, algo que pudesse identificar como comunismo. E aí você vai ter vários casos de pessoas que, pelo simples falar de algo, iam ser, basicamente, então, acusadas pelo comitê de macartismo. E se você prestar atenção, olha para o texto agora. O que o texto vai dizer para a gente? Vamos lá, olha só. 3 mulheres, sendo uma delas escrava indígena, foram acusadas de feitiçaria, prática considerada ilegal. A escrava, possivelmente sob coerção, confessou o crime, encorajando as autoridades a iniciar uma caça às bruxas, que vitimou de início quase 20 pessoas. Então pronto, achamos essa ideia. Assim como no movimento que o texto está dizendo, daquele papo lá da Inquisição, que as mulheres eram acusadas de bruxaria por qualquer coisa, cabendo a elas provar algo que era impossível ser provado, porque você já era condenado de antemão, isso é o que vai rolar com o macartismo. Ou seja, o que eu tenho em comum? Eu tenho ali a ideia de acusações, muitas vezes sem provas, a ideia de você ter uma exposição pública dessas pessoas, a execução, muitas vezes, sem nenhuma prova, sem nenhuma razão. Por exemplo, no macartismo a gente tem o grande caso do casal Julius e Ethel Rosenberg, que são acusados de vender segredos atômicos para a União Soviética, e até hoje tem gente que jura que não. Eu tenho ali a ideia de julgamentos, muitas vezes fraudados com a acusação e com a pena basicamente já computada como bruxaria, ou nesse caso, como comunismo. Então todo esse clima de pânico, de terror, de delações, de coerção, de violência, são elementos que unem a caça às bruxas em Salem, certo? E o macartismo ali no século XX. Tanto que o macartismo também é chamado de caça às bruxas. Tá aí o Arthur Miller que não deixa mentir. E aí, dito isso, vamos para a segunda parte da questão, que é o seguinte: aponte o principal objetivo declarado pelo senador McCarthy para justificar suas ações em 1940 e 50. Simples.
Não é Guerra Fria? Não é início do processo? Não é a doutrina Truman? Então pronto. O que vai justificar a ideia pelo McCarthy para poder fazer essa atividade anti-americana é exatamente combater o comunismo ou qualquer coisa que se aproxime das ideologias de esquerda dentro do território dos Estados Unidos. Ok? Mais uma questão feita, mais uma questão resolvida. Espero que tenha gostado. Um beijo. Por favor, se inscreva, compartilhe, ative o sininho e vamos em frente para fazer cada vez mais questões, mais conteúdos e ajudar você na sua preparação. Até o próximo vídeo.